Então minha alma canta a ti, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, grandioso és tu, quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, grandioso és tu. Cante, louve ao Senhor, quando eu medito em seu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Toda a igreja, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então nos transportar, te adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, grandioso és tu, Senhor. Ó Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que fez o homem à tua imagem e à tua semelhança, o Senhor que fez as matas, os passarinhos, o Senhor que fez os animais, o Senhor que fez o grande oceano, o sol, a lua e as estrelas. Quão grande és tu, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Ó Deus, por estarmos na tua casa, na tua presença. Ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, em oração, em adoração. Venha abençoar cada um que aqui se encontra. Venha abençoar, meu Deus, este irmão, esta irmã, esse católico, essa católica, Senhor. Ó Deus, que está aqui nesta noite. Ó Deus, não importa a religião, o credo, ó Deus, mas o Senhor está aqui para abençoar a todos. Abençoa poderosamente
em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar e bater palmas para louvar. Bíblia. Quem trouxe a Santa Bíblia, vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Irmãos, lembrando que quarta-feira temos aqui a campanha da prosperidade. Pastor Odair Gomes, de manhã, às 7 da manhã e às 7 da noite. E às 10 da manhã também tem um culto, às 2 da tarde. Quarta-feira que vem à noite, quem puder vir à noite, vem à noite. Quem puder vir durante o dia, vem durante o dia, para a glória de Deus. Quarta-feira essa igreja fica super lotada. Quarta-feira forte, pastor Odair. Vem pessoas até do interior do estado do Espírito Santo. Vem pessoas de longe, viu, irmãos? Tem pessoas que vêm até de outros estados. Eu já vi no posto Volante pessoas testemunhando que vieram do interior do Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais. Então quarta-feira a igreja fica cheia e o povo vem em massa de todas as cidades, de todos os lugares, para a campanha com o pastor Odair Gomes. Então você que pode vir de manhã, vem de tarde, vem de noite, é uma bênção. Vamos ler, meus irmãos, Ezequiel capítulo 33. Vamos ler o versículo de número 18. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Diga glória a Deus. Diz assim, meus amados: desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando justiça e juízo, ele viverá por eles. Amém? Levanta a sua mão assim, ó. Fala assim: meu Deus, meu Pai, fala conosco agora, através da Tua palavra. Amém. Pode assentar, meus amados. Irmãos, preste atenção, nós vamos terminar o culto por volta de 10 para as 9, 5 para as 9. Tem pessoas que vêm de longe, vão para o terminal, vão pegar ônibus. Então a gente termina cedo para você chegar cedo na sua casa. Irmão, nós vemos aqui Deus falando através do profeta: desviando-se o justo da sua justiça. Nós vemos, meus amados irmãos, que aqui nós vemos duas coisas acontecer, que pode acontecer. Tanto o justo, ele pode se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, como o ímpio pode se converter da sua impiedade e praticar a justiça. Por isso é que eu sempre falo, meus irmãos, e vocês vão me entender. Eu tenho o costume de falar que não tem ninguém salvo ainda, a não ser aqueles que já morreram. Nós não estamos salvos, nós estamos lutando pela nossa salvação. Nós seremos salvos se nós perseverarmos até o fim. Vocês estão entendendo? Se a gente perseverar até o fim. Irmãos, tanto, por isso que eu falo, não tem ninguém salvo e ninguém perdido. Às vezes, quem está aqui na igreja servindo a Deus, pode ir lá para o mundo. E uma pessoa que está lá no mundo, ele pode vir para cá. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Às vezes você vê uma pessoa aí na rua aí, bebendo, fumando, drogando, se prostituindo e praticando todo tipo de iniquidade. Aí a gente acha assim: esse já está perdido. Não tem ninguém perdido. Não tem ninguém perdido. Ele pode abandonar aquela vida, aceitar Jesus, vir para a igreja e alcançar a salvação dele.
Então não tem ninguém perdido, mas também não tem ninguém salvo. Também pode acontecer de pessoas que estão na igreja servindo a Deus, abandonar tudo e ir para o mundo. Quem já viu isso acontecer, levanta a mão. É o que mais a gente vê. Uns saem de lá e vêm para cá, outros saem de cá e vão para lá. Quantos que subiram aqui em cima desse altar, pregaram, oraram por revelação, ganharam alma para Jesus, e hoje estão lá no bar bebendo cachaça? É verdade ou é mentira? E quantos que estavam lá no boteco tomando cachaça, agora estão aqui na igreja pregando a palavra de Deus? É por isso que nós estamos lendo aqui, que se o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, morrerá nela. Então eu não posso bater no peito e falar, eu estou salvo. Não, eu estou salvo se eu permanecer na presença do Senhor. Você está salvo se você permanecer na presença do Senhor. Se você pode ficar dentro da igreja 10, 15, 20, 30 anos, eu também. Se a gente se desviar e virar um ímpio, nós vamos morrer e vamos perecer. Nós vamos perder tudo que nós fizemos para Deus, foi tudo em vão. Como também aquele que está lá fora, se ele se converter, Deus também não lembra de nada que ele fez de pecado. Tudo que ele fez de pecado, de iniquidade, de perversidade, Deus se esquece de tudo, limpa, purifica, transforma e faz dele uma nova criatura. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, meus irmãos, Caim, nós vemos que Caim, ele se desviou da sua justiça. Caim, a Bíblia diz que ele se desviou, ele matou seu irmão Abel, bagunçou a vida toda. Diga glória a Deus. Ele se desviou da sua justiça. Outro também que servia a Deus e se desviou da sua justiça foi Sansão. Sansão, ele era o narizeu de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que com uma queixada de jumento, ele matou 1000. Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava dele, e ele matava um leão, ele estrangulava com as suas próprias mãos. Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, mas Sansão se desviou da justiça de Deus. Sansão começou a aprontar, o Espírito de Deus saiu da vida dele e ele ficou cego, prenderam ele, acabaram com ele. Diga glória a Deus. Por quê? Porque ele se desviou da sua justiça. Outro também que se desviou da sua justiça foi Salomão. A Bíblia diz que Salomão, quando ele assumiu ali o trono de Israel, Davi deu conselhos a ele, e ele por um tempo ele obedeceu, andou na justiça, fez o que era reto, Deus estava com ele. Mas no final da vida dele, a Bíblia diz que Salomão, ele se prostrou diante de ídolos. Salomão, ele casou com mulheres que não era para ele ter envolvimento com elas. Salomão bagunçou a vida toda. Salomão fez tudo errado no final da vida dele e pereceu. A Bíblia diz que se o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, morrerá nela. E quase que Davi também se deu mal. Quase que Davi também entra pelos canos.
Porque Davi também começou bem. Ele começou guerreando as guerras do Senhor. Davi, ele começou ali naquela força, com aquele temor, com aquela... Mas Deus era com ele, ele vencia gigante Golias, ele vencia os amonitas, ele vencia os filisteus, ele vencia quem quer que aparecesse, porque ele andava na justiça e praticando o que era reto aos olhos do Senhor. Mas teve uma vez que Davi, ele começou a vacilar. Ele começou a vacilar e por pouco ele também não perde a salvação dele. Por pouco ele também não joga tudo fora. Ainda bem que o profeta Natan repreendeu ele. Ele caiu de joelho, pediu perdão a Deus, se humilhou e Deus teve misericórdia dele. Deus teve compaixão de Davi. Se o justo se desviar da sua justiça, Ezequias também quase jogou tudo fora. Se você ler a história do rei Ezequias, você vai ver que ele era um homem que Deus estava com ele. Ezequias, Deus deu muita vitória para ele, mas teve uma hora que o coração dele se exaltou. O orgulho tomou conta dele, e ele começou, meus irmãos, a ficar soberbo. Ele começou a ficar exaltado. Ele começou a exaltar a si mesmo. E quem exalta-se a si mesmo será humilhado. E a Bíblia diz que Deus permitiu aquela enfermidade nele, que não tinha médico que curava, não tinha remédio que sarava. E o profeta Isaías falou assim: olha, coloca a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás. Mas por que, profeta Isaías? Porque você se desviou da justiça de Deus. Porque se desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. O rei Ezequias, o profeta foi lá, orientou ele, falou com ele: olha, tu vai morrer. Se você continuar assim, você vai perecer. E quando o profeta foi embora, Ezequias colocou o rosto na parede, e a Bíblia diz que ele orava, pedia misericórdia, chorava, e ele falava: Senhor, tem misericórdia. Lembra que eu andei na tua presença, eu fui fiel a ti e fiz o que era reto aos teus olhos. Você andou mesmo, você fez mesmo, mas agora você não faz mais. O passado não conta, Ezequias. O passado não conta. Você falou que você andou, mas não é para você ter andado. Você tinha que continuar andando na minha presença. Você fez no passado, mas não faz mais. Por isso você está enfermo, você vai morrer se você não se converter. E o rei Ezequias chorava: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu vou voltar a ser humilde, Senhor, eu vou tirar essa soberba, eu vou tirar esse orgulho da minha vida, eu vou voltar a te servir com sinceridade. Aí a Bíblia diz que então Deus teve misericórdia do rei Ezequias. Quase que ele perdeu a bênção. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus continua falando: desviando-se o justo da sua justiça. Irmão, não. Se você está servindo a Deus até aqui, continua. Não volta lá para onde você estava, não. Se Jesus já fez uma obra na sua vida, já transformou a sua vida, já te libertou, o que você vai fazer lá fora?
Lá fora você sabe que não tem nada para você, mas somente Jesus tem palavra de vida eterna. Somente Jesus tem aquilo que você precisa. Então nós vemos que se o justo se desviar da sua justiça, meu Deus, quantos que se desviaram, quantos que estavam na presença do Senhor, quantos que estavam servindo a Deus, andavam direitinho, faziam as coisas certinhas, tinha temor no coração, mas se desviaram, voltaram para o lamaçal do pecado. Então a Bíblia está dizendo que ele morrerá nela, mas ele pode voltar de novo. E nós vemos, meus irmãos, agora nós vamos ver o outro lado. Agora nós vamos falar daquele que era ímpio e se converteu a Deus. Até agora nós falamos do justo que se desviou, virou ímpio. Agora nós vamos falar do ímpio que virou justo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Você lembra de algum povo que era ímpio e virou justo? Vou só lembrar você, o povo de Nínive. Os ninivitas. Os ninivitas eram homens ímpios, perversos, terríveis. E Deus falou para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque eu não aguento mais aquele povo. Se aquele povo não se converter, eu vou destruir aquele povo. E Jonas foi lá, pregou, vocês sabem, não vou contar a história toda. Ele não queria, tal, mas depois ele foi no ventre do grande peixe, tal. Chegou lá, Jonas pregou, falou, ensinou, orientou, levou para eles o Deus vivo, Criador do céu e da terra. E a Bíblia diz que os moradores de Nínive, eles se arrependeram, eles creram em Deus, eles começaram a jejuar. E a Bíblia diz que Deus, então, ele teve misericórdia daquele povo. Deus teve misericórdia daquele povo. Mas não era um povo ímpio? Era. Não era um povo perverso? Era. Mas com a pregação de Jonas, eles mudaram de vida. Eles se converteram, começaram a obedecer os mandamentos do Senhor. Aí a Bíblia diz que se o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a justiça, ele viverá. Outro que era ímpio e se converteu. Você lembra de mais alguém? Vou lembrar você, Saulo. Saulo era ímpio. A Bíblia diz que Saulo, ele era perverso. Ele era mau, ele batia, ele espancava, ele prendia. Saulo não podia ver um crente. Aonde ele sabia que tinha um crente, ele pegava a carta lá com as autoridades para poder ir lá prender o crente. Os crentes tinham medo de Saulo. Ele era ímpio. Se ele morresse naquela impiedade, ele estava perdido. Mas a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Tudo é para ti se você continuar a recalcitrar contra os meus aguilhões. Oh, canta labaia. Saulo era ímpio, perverso, terrível. Não gostava de crente, de cristão. Mas ele se converteu. Jesus apareceu para ele e falou: por que tu me persegues, Saulo?
E a Bíblia diz que aquele Saulo perturbado, aquele Saulo endemoniado, aquele Saulo ímpio, aquele Saulo perverso, agora ele se torna justo. Ele se desviou, se apartou da sua iniquidade, e ele começou então a buscar a Deus. E ele se tornou um grande apóstolo do Senhor. Ele se tornou um grande homem de Deus. Aquele que perseguia, aquele que prendia, aquele que matava, aquele que odiava, agora estava com a Bíblia na mão, pregando a palavra do Senhor. Estava com a Bíblia na mão, anunciando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O ímpio se converteu. Mais um ímpio que se converteu, Zaqueu. Lembra do Zaqueu publicano? Era ímpio, cobrador de imposto, era um homem também cheio de iniquidade. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar naquele lugar, naquela estrada, a Bíblia diz que ele correu numa figueira brava, porque ele era de pequena estatura. Mas ele correu naquela figueira brava para ver quem era Jesus Cristo. E Jesus passando debaixo da figueira, a Bíblia diz que ele era pequenininho, ele era de pequena estatura. Ele ali no meio da multidão, ele era como se fosse uma criança. Zaqueu, ele era um anão. Zaqueu, ele era um anãozinho. Diga glória a Deus. E ele subiu na figueira. E quando Jesus passava ali, Jesus virou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Hoje eu vou pousar na tua casa, Zaqueu. E Zaqueu desceu, levou Jesus para casa, e ali ele falou: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu não quero mais essa vida que eu vivo nela. Senhor, a partir de agora eu quero ser uma nova criatura. E Jesus disse: hoje veio salvação para essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Diga glória a Deus. Só mais um que era ímpio e se converteu. Só mais um. Dimas. Quem era Dimas? O ladrão da cruz. Aleluia. Aquele ímpio perverso, aquele homem, meus irmãos, assassino, bandido, ladrão, malfeitor, era ímpio, estava ali morrendo na sua impiedade, na sua iniquidade. Glória a Deus. E Jesus está lá no meio, uma cruz do lado, outra cruz do outro lado. A Bíblia diz que o ladrão que estava à sua esquerda zombava. O ladrão que estava à sua esquerda dizia: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Você não é filho de Deus, é nada. Se você fosse filho de Deus, você não estava aqui sofrendo com a gente. Desce da cruz, salve-te a ti mesmo e a nós também. Tira nós daqui. Que filho de Deus é esse que não tem poder para nada? Arranca a gente desse sofrimento. E o outro ladrão que estava do outro lado à direita ouviu ele falar. E ele vira a cabeça, olha, meus amados, para aquele ladrão que estava ali blasfemando, escarnecendo. E ele fala: olha, você não teme a Deus, estando nós na mesma condenação. Nós com verdade estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos malfeitores, nós somos bandidos, nós somos assassinos, nós não valemos nada. Mas esse que está aqui no meio, entre eu e você,
nenhum mal ele fez. Esse que está no meio, você nunca viu falar que ele roubou ninguém, que ele matou ninguém, você nunca viu falar que ele fez alguma coisa de errado. Esse que está no meio, nós não temos nada que falar dele. Você não teme a Deus. E ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele fala: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu sou um pobre pecador. E Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você, oricanta labaia, estará comigo no paraíso. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, ele se converteu ali na última hora. Na última hora ele reconheceu os seus pecados, e ele pediu a misericórdia do Senhor, e o Senhor perdoou ele, salvou ele, transformou a vida dele e levou ele para o paraíso de Deus. Glória a Deus. E o ladrão Dimas foi salvo para a glória de Deus. Irmãos, Deus está falando conosco nesta noite. Quem sente que Deus está falando com você, levanta a tua mão. Nunca você bate no peito e fala: eu estou salvo, o meu vizinho está perdido. Não é assim? Já estou no céu, o meu vizinho vai para os quintos dos infernos com Satanás. Nunca você fala isso, porque pode haver uma troca, pode haver uma inversão. Você pode ir para o lugar dele, ele vir para o seu lugar. Pode acontecer sim. Aquele que está lá na boca de fumo, que é um nóia, que é um pinguço, aquele que é um homossexual, que é uma lésbica, aquele que vive atolado no lamaçal, ele pode se converter a Deus, ele pode se entregar para Deus, ela pode se entregar para Deus. Aleluia! E muitos que batiam no peito, procura, cadê ele? Sumiu, foi para o mundo. Então nós temos que falar assim: olha, eu ainda não estou salvo não, eu estou lutando pela minha salvação. Eu vou ser salvo se eu permanecer. E não é fácil permanecer, viu, igreja? Não é fácil, é muita luta. É ou não é? É ou não é? É muita luta. A salvação é igual ao casamento. Aceitar Jesus é fácil, difícil é até o fim. O casamento é a mesma coisa. Casar é fácil, difícil é permanecer casado. Não é verdade? Casar é fácil, difícil é permanecer casado. Aceitar Jesus é a mesma coisa. Aceitar Jesus pode ser até fácil, difícil é permanecer até o fim. Aleluia. Mas aquele que permanecer até o fim, Jesus falou: esse será salvo. Esse será salvo. Dai glória a Deus, igreja. Quem entendeu a mensagem, levanta as mãos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então minha alma canta a ti, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, quão grande és tu, grandioso és tu.
Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Pode louvar o Senhor, pode louvar. Glória a Deus. Meu Deus, para a honra do teu santo e adorado nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha bem, segunda-feira que vem à noite, eu creio que vai ter Santa Ceia aqui, porque a Santa Ceia é no domingo e na segunda, não é? Então, segunda-feira que vem eu creio que vai ter Santa Ceia à noite, mas não fique em casa não, venha para a igreja assim mesmo, tá? Venha para a igreja. Eu vou estar celebrando uma Santa Ceia lá em João Goulart, região de Terra Vermelha, mas na outra segunda eu estarei aqui, se Deus quiser. Diga glória a Deus, diga aleluia, glória a Deus. Irmão, preste atenção, Deus revela aqui no nosso meio duas pessoas que vocês são muito ansiosas, e Deus ele quer te dar vitória, quer tirar essa ansiedade do teu coração. Aonde estão essas duas pessoas? Levanta